Olá, amados, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Agradecendo a Deus a oportunidade de começar mais um vídeo para o canal. Ontem nós falamos sobre, ontem no caso, falamos sobre o batismo no Espírito Santo, no ou com o Espírito Santo, tanto faz os termos. E espero que você tenha gostado, né? Sobre o assunto da doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, né? Não deixa de ser, que fala sobre o derramamento e algumas verdades que nós esclarecemos com relação à evidência no falar, não é? Hoje a gente tem visto e ouvido alguns ensinamentos, não vou dizer ensinamento, né? Mas a gente tem visto manifestações, não é, que na realidade não se coaduna com a doutrina bíblica, não é, do batismo com o Espírito Santo, na evidência do falar em línguas, né? Nós falamos no vídeo anterior. Eu peço que você assista para que você tenha um conhecimento, não é, do que é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre a evidência do batismo com o Espírito Santo, né? A doutrina da pneumatologia. Nós queremos, no decorrer aqui de uns meses, adentrar neste assunto importante, né? Porque nós vemos, né, nas nossas congregações pentecostais fatos, né, de pessoas que dizem serem batizadas, mas a evidência do falar em línguas não se vê, né? Então, no vídeo nós falamos sobre isso, né? E a evidência do falar em línguas no derramamento, né, ali em Jerusalém, quando eles estavam no cenáculo, né, que a casa foi enchida, né, com um vento veemente e impetuoso. Aí diz, e todos falaram língua, foram ouvidas línguas, né? Não foi lelelelele, tititititi, né? Os irmãos não riam, porque isso é um caso sério, meus irmãos, que tem entrado essa inverdade. Isso não é uma verdade, isso é uma inverdade, tem entrado nos seios da nossa igreja, não é? E muitos têm se deixado levar, não é? Tem alguns que até dizem, foi queimado. Não existe, meus irmãos, esse negócio de queimado, não é? Não foi batizado não, foi queimado, não existe. Isto é uma inverdade que tem entrado no seio da igreja, não é? Você não foi batizado não, mas você chegou lá. Não, ou foi ou não foi. Não tem esse negócio de chegou lá. Jesus não batiza uma pessoa pela metade, de forma nenhuma. O batismo com o Espírito Santo, ele tem que ser uma totalidade na vida do crente. Não tem esse negócio de foi queimado. Não, ele chegou lá, não existe. Isto tem entrado no seio da igreja de uma forma, esta inverdade, que muitos têm aceitado, estas inverdades, não é? Às vezes, né, não digo todo, mas algum dirigente de círculo de oração, não é, falam isto, não é? Não sei de onde tiraram, né, essa expressão, para entrar no caderno, né, no aniversário anual, contar um número de batismo. Mas isso não conta, meus irmãos. Então eu peço, assistam o vídeo sobre batismo com o Espírito Santo, não é? Os irmãos vão entender o verdadeiro significado. E hoje nós vamos falar sobre a evidência do batismo com o Espírito Santo. Existe evidência, irmão Luciano? Existe. E nós vamos falar aqui, ok? Não se esqueça de deixar, né, após assistir o vídeo, não é? Os irmãos têm visualizado, mas não têm deixado o like, né? Se inscrevam, ativem o sininho para receberem as notificações, não é, dos vídeos que aqui nós iremos postar. No decorrer desses meses aí a gente vai falar muito
sobre a doutrina do Espírito Santo. Não é? Vamos adentrar na personalidade, na divindade do Espírito Santo. Não é o que não é batismo com o Espírito Santo. Não é? Nós vamos falar aqui qual a diferença do batismo com batismo com. A gente vai falar aqui, não é, para que os irmãos tenham conhecimento na palavra de Deus, ok? Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ok? Ok, amados? Pois bem, é isto aí, meus irmãos. A evidência do batismo. É importante a gente falar sobre isso, meus irmãos. Porque a gente vê isso muito em congregações, não é, círculo de oração, não é, que é um culto de oração durante todo o dia, em que as irmãs separam, né, um período de tempo para convidar os irmãos que ainda não receberam a promessa do Pai, não é, do batismo com o Espírito Santo. E a gente tem visto muitas vezes crentes, né, no momento em que todos estão ali de joelhos, não é, pedindo a Deus, não é, que o batize com o Espírito Santo, e a gente ouve, não é, alguns né? Os irmãos não riam, mas é realidade. Os irmãos levem a sério com relação a isso. A gente vê, é verídico. Já foi batizado. Não foi. Eu digo isso com toda a convicção, pela palavra de Deus. Não foi. Foi queimado, irmão Luciano. Não existe esse negócio de queimado, irmão. Não existe esse negócio. Foi queimado. Queimado foi eu, que fui batizado com o Espírito Santo. Queimado foi você, que foi batizado com o Espírito Santo. E a evidência foi o falar em línguas estranhas. O que foi que ele fez? Eu não sei que manifestação é essa, meus irmãos. Mas não é o batismo com o Espírito Santo. E se essa pessoa tem, não é, faz isto, ele tem que orar mais para pedir para que Deus, não é, batize, não é concluir. Não existe negócio de concluir a obra. Não existe. Não é? São falhas doutrinárias que têm entrado dentro da congregação, dentro do seio da igreja, e muitos têm aceitado estas falhas graves, meus irmãos. Não é? Queimado. Chegou lá. Não existe esse negócio de chegou lá. Ou chegou ou não chegou. Só existe dois tempos. Chegou, chegou. Não chegou não? Chegou não. Então não foi. Se não chegou, não foi. Se chegou, foi. E a evidência tem que falar. Não, mas não tá meio termo. Não existe. Não existe meio termo. Não existe. Tem que ser batizado. E a evidência do batismo é o falar na língua estranha, ao qual o Espírito Santo proporciona a este crente falar. Está em todas as Escrituras. A gente não vê Lucas, Paulo ou outro apóstolo, Pedro e João, dizendo, né, que os irmãos ficavam... A gente não vê eles dizendo isso. A gente vê eles dizendo nas Escrituras que os irmãos falaram em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os irmãos estão me entendendo? É isso a realidade, meus irmãos. A palavra de Deus, ok? Pois bem, amados, é a maior controvérsia, não é? É a maior controvérsia em torno, meus irmãos, do assunto, né, do batismo com o Espírito Santo. Está relacionado com a evidência inicial, não é, dessa experiência que muitos têm abraçado, que é o batismo com o Espírito Santo. Nós, não é,
povos pentecostais, crentes pentecostais, nós cremos na doutrina, meus irmãos, distintiva, que é o falar, não é? O falar em outras línguas. E este falar em outras línguas é a evidência, não é? A evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Então, eu lendo, né, é um livro, eu encontrei, né, dizendo que a Associação das Igrejas, né, Pentecostais da América do Norte, eles havia escrito, né, no seu memorial, né, no seu livro, de que eles creem, não é, no evangelho pleno, que inclui santidade, que inclui coração puro e vida, cura para o corpo e o batismo no Espírito Santo. E eles dizem que a evidência do batismo com o Espírito Santo, a evidência inicial é o falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concede ao crente que fale. A evidência é o falar, ok? Aí a gente vê, né, como eu havia falado aqui, e muitos, né, não levam a sério, né? Eu dirigi congregações, né, em que quando foram botados para batizar, ficava falando, né? Fala língua estranha, pessoal. Ó, irmão, isso não é. Dizer, não foi batizado com o Espírito Santo, um foi batizado. Não foi. Isso não é evidência. Isso não é uma evidência inicial. Ah, mas foi queimado. Não foi queimado. Não existe esse negócio de queimado. Ah, chegou lá. E nem também existe esse negócio de chegou lá. Não existe. A evidência inicial, né, do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas concedida. O Espírito Santo concede a este crente, né, que ele fale. Né? Quando a gente usa, não é, esta linguagem, não é, chegou quase lá, ele foi queimado, a gente, meus irmãos, contradiz o texto bíblico. A gente contradiz uma realidade bíblica. A gente não anda conforme está escrito, não é? Então, não existe este termo, não é? Não existe essas coisas. Então, há certos grupos evangélicos, meu irmão, que alegam isto, né, que a prova, né, do batismo com o Espírito Santo é a manifestação dos frutos. Tem alguns que aprovam isso. Né? Tem crentes que diz, né? Tem crentes de algumas igrejas, né, que diz que a pessoa que quando aceita Jesus, ele já recebe o batismo, não é, com o Espírito Santo, que não é verdade. Não é verdade. Não é? Aí existe a diferença do batismo com o batismo com, como falamos no vídeo anterior sobre o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é um batismo, um novo nascimento, não é, uma realidade mística, não é, onde nós participamos do corpo místico de Cristo, não é? Quando há um arrependimento do pecado, que existe o arrependimento, a regeneração, o Espírito Santo entra nesse crente e faz morada. Então aquele crente se torna agora um tabernáculo de morada do Espírito Santo. Aí é o batismo que é o batismo em águas, que o crente vai passar. Existe todo este âmbito, não é, do batismo do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, que nós iremos falar aqui. Mas tem alguns grupos evangélicos, meus irmãos, que alegam que a prova, não é, do batismo com o Espírito Santo é a manifestação dos frutos do Espírito Santo na vida do crente, que não é. Não é, meus irmãos. Isso é subsequente. É subsequente. Então, meus irmãos, alguns dizem, não, né, a manifestação do Espírito é dada através dos frutos, que é o amor, a paz, o gozo, né, conforme está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 2, que não é. Né? A verdade
é que esses frutos do Espírito, amados, eles resultam, né, da presença interna do Espírito Santo no cristão. Mas o batismo com o Espírito Santo é uma experiência bem definida. Ela é definida, não é? E torna-nos, não é, quando a gente é batizado no Espírito Santo, que a gente passa por essa experiência, nós nos tornamos, a partir daí, testemunhas de Cristo, não é, que vem acompanhado com um sinal peculiar e físico. A gente passa a ser aquela testemunha. Por quê? Porque nós passamos, né, por um revestimento de poder, não é, que nós vamos ver aqui no decorrer, né, do nosso vídeo. Aí você pode me perguntar, mas Luciano, o que é o batismo com o Espírito Santo? O que é o batismo com o Espírito Santo? O senhor falou aí do batismo do batismo com, né? Falou que alguns grupos de evangélicos, né, mencionam, né, que alegam que a prova do batismo com o Espírito Santo é a manifestação dos frutos. Né? Existem essas pessoas, essas igrejas que não creem mais no batismo no Espírito Santo, na manifestação, né, do batismo com o Espírito Santo, como prova inicial, não é, o falar em línguas, falam essas coisas, não é? Então existe a diferença do batismo com, o batismo nu, e também, não é, existe a definição do que é o batismo com o Espírito Santo, não é? Existe essa diferença. Aí você me pergunta, Luciano, o que é batismo com o Espírito Santo? Olha, irmãos, batismo com o Espírito Santo é um revestimento, meus irmãos. É um derramamento do poder do alto, que com a evidência física, não é inicial, é o falar em língua estranha. É o falar na língua estranha. Não é o tititi, lilili, lelelelele, não é. É o falar, não é? A língua estranha. E esse falar em língua estranha, meus irmãos, é conforme o Espírito Santo concede ao crente que ele fale, não é? Então, o crente ele passa a ser agora um instrumento, né, para o Senhor Jesus, para um ingresso numa vida mais profunda de adoração, né, e suficiência ao serviço de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo, definindo aqui para vocês, é o revestimento, um derramamento do poder do alto, com a evidência física e inicial de línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede ao crente que ele fale, pela instrumentalidade do Senhor Jesus, para o ingresso do crente numa vida mais profunda e a adoração e suficiência ao serviço para Deus. É isto a definição do que é o batismo com o Espírito Santo. Muito diferente do que é o batismo com o batismo, não é? E outros batismos que muitas igrejas têm levantado, como as tradicionais, né, que alegam que o batismo com o Espírito Santo só foi no período apostólico. Para quê? Para sustentar a igreja, para a igreja, né, começar, né, a sua lida na evangelização, que após isto, na era apostólica, cessaram-se o batismo com o Espírito Santo. Mas quando nós vamos ver o fundo histórico, não é como eles dizem. Não é como eles dizem. Os pais da igreja comentam sobre o batismo com o Espírito Santo, que nós não vamos falar aqui, nós não vamos entrar neste mérito, não é? Então, meus irmãos, é através da definição do que é o batismo com o Espírito Santo, nós, crentes pentecostais, né, acreditamos que a conclusão, né, de que as línguas estranhas, né, é a evidência física e inicial do batismo com o Espírito Santo, que está baseado nessa escritura. Nós vamos trazer aqui para os irmãos provas bíblicas, né, que a evidência, não é, inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Então, os irmãos têm que deixar, não é, principalmente em círculo de oração,
Né? Os irmãos têm que tomar mais cuidado, não é? Quando um cristão for chamado para ser batizado, e ele começar a não diga, minha irmã, pelo amor de Deus, que ele foi batizado, não diga, nem que ele foi queimado e que chegou lá, não. Peça para ele buscar mais, orar mais, para que Deus derrame sobre a vida dele o batismo com o Espírito Santo, não é? Quando a gente, não é, fala essas coisas, a gente transgride a palavra de Deus e fala o que é errado, Não é certo dizer, você foi queimado, né? Depois Jesus vai lhe batizar, mas agora você foi queimado. Não existe. Eu ouvi tanto isso, que não é uma verdade. Ninguém é queimado. Queimado é aquele que é batizado com o Espírito Santo, e a evidência inicial é o falar em línguas estranhas. Amém? E as Escrituras está repleta de textos bíblicos que provam, não é, que a evidência inicial do batismo é o falar em línguas estranhas. Estão me entendendo, meus irmãos? Pois é. É isso que a gente vê nas congregações. Eu acredito que você tenha visto também, não é? Eu acredito que você tenha visto, né, essas manifestações, né? Culto de doutrina, às vezes quando está pregando, dando uma palavra, né, doutrinária, em que a graça, né, de Deus desce. E eu vi e ouvi, né? E eu uma vez falei, né, que nós iríamos trazer uma doutrina sobre batismo com o Espírito Santo para esclarecer coisas que acontecem no nosso meio. Eu sei que isto fere muita gente, meus irmãos. Fere muita gente. Pode até chamar você de crente cru, você não acredita nos dons espirituais, mas não é verdade. Não é verdade. A realidade bíblica é esta. Agora, andam no erro. Quando a verdade, não é, ela traz, como Cristo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só a verdade pode libertar uma pessoa no erro ou do erro. Que quando é falado na doutrina a verdade, o verdadeiro sentido bíblico da palavra, não é, muitos não querem aceitar. Não querem aceitar. Né? E na congregação tem muitos. Agora, muitos se entristecem, que não é para se entristecer. Ó, irmãos, quando um pregador, um pastor, um presbítero, um diácono, um evangelista, trouxer um assunto doutrinário, não é, sobre batismo com o Espírito Santo, e ele falar no verdadeiro sentido, não se entristeça, mas se alegre. Por quê? Porque o obreiro está trazendo esclarecimento na verdade da palavra de Deus, pelas quais você anda errado. E tem que se falar a realidade bíblica. Estão me entendendo? Pois bem, o evangelista São Lucas, mesmo, meus irmãos, ele registra alguns pormenores no seu livro, né, de crentes, né, de indivíduos que receberam o batismo com o Espírito Santo. E o falar em outras línguas ficou claramente evidenciado nos seus livros, né? A gente vai dar exemplo aqui, por exemplo, no derramamento do Pentecostes, em Atos 2, né? Quando em Atos 1, versículos 7 e 8, Jesus pede para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos. E no capítulo 2 a gente vê a concretização da promessa, né? 120 crentes, eram 500, mas como 380 não perseveraram, né, não insistiram e desistiram, os 120 perseveraram, né, e Atos 2, de 1 a 4, onde nós lemos, a gente vê no versículo 2 que de repente veio um vento que encheu toda a casa, né, e foram vista e ouvida línguas repartidas como de fogo. Então essa é uma prova da evidência do batismo com o Espírito Santo, que no batismo a evidência é o falar em outras línguas, não de outras maneiras que nós falamos aqui, não é? Outras maneiras, outras formas. Ninguém foi queimado. Foi queimado? Foi.
com batismo. E a evidência foi a língua. Né? Foi a língua. 120 crentes. Essa é a primeira evidência, não é? Está em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. Não é? Os 120 foram batizados com o Espírito Santo, não é? Que foi a glosolalia no grego, né? Falaram em outras línguas. 120 crentes, no grego é glosolalia, não é? Atos capítulo 8, versículo 4 a 24, não é? Os samaritanos, quando Pedro e João souberam que os samaritanos haviam abraçado a fé, não é? Foram lá, quando impuseram a mão sobre aqueles crentes foram batizados com o Espírito Santo. E qual foi a evidência? O falar em outras línguas. Falar em outras línguas na imposição de mãos, né? Mas para os samaritanos receberem o batismo com o Espírito Santo, tinham que ser novos crentes. Novo crente. Então, Pedro, quando viu que o Senhor estava operando, chamou João. E lá, quando viram, se gloriaram, né? E quando puseram as mãos sobre aqueles irmãos, foram batizados e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa é outra evidência. A outra evidência, Cornélio, né? Em Atos capítulo 10, versículo 44 a 46, toda a casa de Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um gentio, irmãos. Homem fiel. Não é? Homem que Deus recebia as suas esmolas, as suas orações, não é? De forma que Deus enviou, não é? Pediu para que Pedro fosse para a casa de Cornélio. Pedro relutou até que o Senhor mostrou algo a ele através de um anjo, e Pedro, quando chegou lá, não é? Que começou a falar, né? Cornélio e toda a sua casa foram batizados com o Espírito Santo. E qual foi a evidência? O falar em outras línguas. Então é evidência, né? A outra evidência do batismo com o Espírito Santo está em Atos capítulo 19, versículo de 1 a 6. Aqueles discípulos de Éfeso que andavam com Apolo, que não conheciam, né, o batismo com o Espírito Santo, mas conheciam o batismo de João, que era o batismo do Espírito Santo, o batismo do novo nascimento, mas não tinham experimentado ainda o batismo com o Espírito Santo, o envolvimento mais numa vida espiritual e profunda com Deus, de forma que quando Paulo começou a falar, foram batizados com o Espírito Santo. E qual foi a evidência? O falar em outras línguas. Não foi esse negócio de não existe isso, irmão. Acabem com isso, pelo amor de Deus. Acabem. Você que assistir esse vídeo, você vai aprender que na pneumatologia bíblica não existe esse não existe. Existe o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas. Que nós vamos falar aqui, se Deus permitir, né, do falar em língua inicial e o dom de línguas. A gente vai falar aqui também. Não é? Então, meus irmãos, Cornélio, Atos capítulo 19, né, versículo 1 a 6, os discípulos de Éfeso. Né, e também Paulo, quando ele fala, né, que a igreja de Coríntios, os irmãos de Coríntios falavam em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8. Né? A igreja de Corinto foi a igreja privilegiada que recebeu todos os dons, e muitos irmãos ali falavam em línguas estranhas. Qual era a evidência? A língua estranha. A língua estranha. E olha que a igreja de Corinto, Paulo relutou muito com relação ao ensinamento dos dons. Por quê? Porque havia coisas erradas ali. E coisa errada a gente tem que consertar. Concordam comigo? Ok, meus irmãos? A gente tem que consertar. E o próprio Paulo é uma evidência pura, que Paulo dizia aos irmãos da igreja de Corinto: eu falo mais línguas do que vós. Paulo não ficava não, de forma nenhuma. Paulo falava em línguas estranhas. Ok, meus irmãos? Que Deus abençoe a você, a sua vida. Você possa ter aprendido um pouco sobre a palavra de Deus, do batismo com o Espírito Santo. Se Deus em Cristo permitir, a gente falará mais novos assuntos, né, sobre a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. E em especial, o batismo com o Espírito Santo, meus irmãos. Que
É um ensinamento pouco ensinado e a gente vê muitos erros por parte de muitos, né, nessas manifestações errôneas que acontecem nos seios das nossas igrejas, que a gente tem que relutar, tem que lutar, ensinar e mostrar na Bíblia Sagrada o verdadeiro sentido do batismo, que a evidência inicial é o falar em outras línguas. Amém? Deus abençoe você. E não se esqueça de deixar o seu like, né? E assim o Espírito, assim o YouTube entende, né, que você tem gostado dos nossos vídeos, né? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber mais notificação, ok? Deus abençoe, em nome de Jesus, a paz do Senhor, amados.